Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém? E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Os irmãos podem se assentar no Senhor Jesus. Glória a Deus. Há tempo para nascer, tempo para morrer, há momentos específicos para colher, para semear, há tempo para falar, há tempo para calar, enfim, há tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso nos mostra a natureza de uma vida cíclica. Tudo tem o seu tempo determinado, há uma ordem para que as coisas ocorram. E esses ciclos, irmãos, eles destacam a soberania de Deus sobre todas as coisas. E reconhecer esse ciclo destaca essa soberania do nosso Deus. Amém. Muitos vivem correndo atrás de resultados imediatos. As pessoas querem que as coisas ocorram no seu tempo, no tempo que elas determinam, e se esquecem que Deus já determinou o tempo para todas as coisas. Glória a Deus. Há propósito em todas as coisas. O tempo do homem, ele é marcado pela ansiedade, enquanto o tempo de Deus é marcado pela perfeição. Salomão, em sua sabedoria, ele listou alguns desses contrastes. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E se a gente viver sem compreender esses ciclos, a gente vai viver frustrado, irmãos. Porque há aqueles que querem celebrar quando ainda é tempo de plantar. Há aqueles que querem falar quando é tempo de ficar calado. O homem corre e Deus governa. O homem se desespera, Deus estabelece. O homem olha para o relógio, Deus olha para a eternidade. A palavra do Senhor diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. E as sementes, irmãos, que são semeadas, elas precisam de tempo para germinar e para dar o seu fruto. E talvez essa semente, ela precise de uma única estação para germinar, para frutificar. Talvez ela precise de mais tempo para produzir o fruto. Tudo vai depender do tempo de cada semente. Mas é importante que a gente se lembre
que essa semente ela vai germinar e somente no tempo da sua maturação é que ela vai poder ser colhida. Então, se a gente ainda, em alguma ocasião das nossas vidas, não teve a oportunidade de arrancar aquilo que se plantou, é só aguardar, irmãos. Amém. E continuar semeando. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Glória a Deus. Há aqueles que olham para a colheita do outro, mas não sabem o tempo da espera que aquele teve para conseguir a sua colheita. O ser humano sempre deseja realizar a colheita nas suas vidas e muitas vezes se esquece que tem tempo para colher. Mas também tem tempo para plantar, irmãos. Não adianta a gente tentar adiantar os processos. Não tem como você colher se é época de semear. E o segredo, se é assim que eu posso chamar, é que a gente precisa aprender a discernir os tempos de Deus nas nossas vidas. Amém. E lembrar que o nosso Deus é soberano em todos os seus propósitos. Muitos se entristecem ou até mesmo adoecem porque se esquecem da sabedoria de Deus, da sua soberania, irmãos. E muitas vezes, até e principalmente no meio cristão, porque a palavra de Deus é para crente, amém, irmãos? Muitas vezes as pessoas se esquecem que existe um calendário celestial, irmãos, que governa todas as coisas. Glória a Deus. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém. Não há erro, irmãos. Não há engano. Deus não é pego de surpresa. As coisas não acontecem no acaso. Diante de Deus, tudo tem seu tempo determinado. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito, irmãos. O homem olha para o tempo enquanto Deus olha para a eternidade. Deus trabalha com a eternidade, irmãos. Aleluia. As coisas dessa terra, elas são passageiras. Lembre-se sempre, irmãos, que a estação faz parte dos propósitos. Sempre. Viver no tempo de Deus, irmãos, isso gera paz. Mas viver no tempo errado, isso gera dor. E é isso que a gente precisa ter muita ciência e muita clareza. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, irmãos. Nenhum de nós que está aqui está por engano, porque a gente não tinha mais nada para fazer na noite de domingo. Nós não saímos das nossas casas porque a gente tem uma obrigação uns com os outros. A gente sai da nossa casa porque nós dependemos do Deus a quem nós Glória a servimos. Deus. A nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela está atrelada aos propósitos de Deus. Aleluia. E nós o louvamos e o bendizemos, porque Ele é Deus e Senhor sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Muitos ainda sofrem, irmãos, porque não sabem viver no tempo de Deus. Deus não vai errar, irmãos. Nada que acontece na nossa vida. Não existe erro, irmãos. Não existe engano. Deus sabe o que faz. Ele é Senhor do tempo. E quantos se esquecem que antes do tempo da colheita tem o tempo da maturidade, da maturação. Eu me lembrei, enquanto meditava na palavra, de uma ministração que o pastor Alexandre nos falou, que para que o fruto amadureça, é preciso que haja vento. Então, o vento,
nas nossas vidas, ele vai anteceder o tempo da colheita. Glória a Deus. Isso é necessário, irmãos. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Aleluia. Isso significa que não há tempo perdido, irmãos. Glória a Deus. Até o tempo da dor, quando a gente entende que tudo a propósito, ele se torna formoso, porque cumpre um propósito eterno, irmãos, nas nossas vidas. A ansiedade é uma marca dessa geração. Os homens, as mulheres, correm atrás do futuro, se esquecendo que o presente é o tempo que Deus lhes deu. Querem colher antes de plantar, querem resposta antes da oração, querem maturidade antes do tempo de quebrantamento, porque o Senhor precisa trabalhar nos nossos corações, irmãos. A palavra diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Nós estamos aqui para isso, né, irmãos? Para nos encontrarmos com Glória a Ele. Deus. Deus colocou a eternidade nos nossos corações, irmãos. Mas Ele não colocou o controle do futuro. E muitos sofrem porque não aprenderam a esperar, irmãos. A aguardar do Senhor. A espera nos faz confiantes. Quando a gente espera no Senhor, o Senhor nos mostra a sua fidelidade, irmãos. Eu tenho certeza, convicção em dizer, todos que aqui estão aqui porque conhecem a fidelidade do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O vento e a espera são partes do processo de amadurecimento, irmãos. E dessa frutificação. Então lembre-se que o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que cumpre a promessa. Amém. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Ele não se arrepende, irmãos. Tudo que está aqui está registrado na sua santa palavra, para que nós saibamos que aqui, irmãos, a verdade, aqui a justiça, a fidelidade, isso é a palavra do Senhor Jesus. Existe, antes da promessa, irmãos, existe um tempo chamado preparo. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A espera não é tempo, não é perda de tempo, irmãos. Ela é parte do processo do Glória a amadurecimento Deus. e do nosso caráter, irmãos. Ela aperfeiçoa o nosso caráter. Não há fruto sem poda. Não tem como produzir num campo que não foi arado anteriormente. E o Senhor, Ele tem nos preparado, irmãos. Então, se por algum motivo você ficar muito ansioso por alguma coisa, acredite, você não está preparado para receber ainda. Porque quando é tempo de receber, a gente tem paz em aguardar, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus tem promessa para cada um de nós. Glória a Deus. Mas a forma como nós vamos herdar essas promessas, ela não envolve só fé. Envolve fé e paciência, irmãos. Porque a paciência produz a esperança, como nós lemos aqui. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, levou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Quando José teve um sonho, aos 17 ele foi vendido, e só quando ele tinha 30 anos as coisas começaram a acontecer.
a gente precisa lembrar de uma coisa, irmãos. O nosso lar não é aqui. Isso aqui, Glória a Deus. onde nós vivemos hoje, irmãos, não é o propósito da nossa criação. Então a gente sempre vai estar buscando por algo, irmãos. Porque o que nos completa é a eternidade. Não são as coisas dessa terra. Quanto mais nós buscamos a Deus, Amém, Jesus. mais completo a gente se sente. Quando a gente se enche de Deus, irmãos, não tem espaço para outra coisa. Glória a Deus. Não é possível e nunca vai ser, irmãos, nenhum de nós estarmos satisfeitos com as coisas dessa terra. Porque a gente tem a eternidade dentro de nós, irmãos. E a gente só se completa em Deus. Glória a Deus. A gente pode ter a nossa tão sonhada casa própria, mas daí um tempo você vai querer outra. Você pode ter o celular mais moderno, mas daqui a pouco você vai estar insatisfeito, vai querer o próximo. Não existe, irmãos, nada que nos complete nessa terra. Não vai haver satisfação em nós. Porque o que está em nós, irmãos, é o propósito da eternidade. E o que nos sacia é a eternidade. Então não tem como, irmãos. Aleluia. Somente as coisas do céu nos completam. Por isso o Senhor disse lá na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, irmãos, serão acrescentadas. O propósito é a eternidade. Nenhuma conquista que a gente tiver aqui, a gente vai agradecer a Deus? Sim, mas isso não vai nos completar, irmãos, porque não é isso que nos completa. A gente só vai estar completo, irmãos, quando a gente estiver vivendo aqui, porém na eternidade, nas coisas da eternidade. Aqui, irmãos, quando a gente estiver buscando as coisas daqui, a gente vai continuar insatisfeito. Mas quando a gente buscar as coisas do céu, então a gente vai estar cheio de Deus. E isso vai nos completar, irmãos. Glória a Deus. Ao tempo, aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a gente vai entender que esses ciclos apontam para um futuro glorioso, que se chama eternidade, irmãos. E então essa vida que a gente tem aqui hoje, ela só vai fazer sentido quando a gente viver à luz da eternidade. A nossa busca tem que ser só para isso, irmãos. Quem vive para as coisas dessa terra vai viver sempre frustrado. Enquanto a gente que vive para a eternidade, a gente vai encontrar propósito até em tempos difíceis. Glória a Deus. A gente não vai levar nada desse mundo. O pastor Eduardo sempre nos fala isso, irmãos. E a gente vai ter as vestes transformadas, o corpo transformado. Nada do que tem aqui, irmãos, vai servir para a gente, não. A gente está caminhando para a eternidade, irmãos. O nosso foco, aleluia, sempre vai ser esse. Então não se apegue, irmãos. Não se frustre. Lembre, há um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. E para terminar, Efésios, no capítulo 5, versículos 15 a 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade.